Olá, amigos, amigas e irmãos de caminhada no Evangelho de Jesus. Meu nome é Pedro Romualdo, mas antes de começarmos, gostaria de convidar a todos para que façamos uma prece inicial. Vamos relaxar, fechar nossos olhos, respirar profundamente e elevar o nosso pensamento na imagem de Jesus, para que bem possamos fazer a nossa conexão. Graças a Deus. Graças te damos, meu Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos nesses minutos nos reunindo para estudarmos o Teu Evangelho, para termos um pouco mais de entendimento e compreensão, mas, sobretudo, podemos colocar em prática esses ensinamentos que nos darão a paz, o equilíbrio, a compreensão a todas essas Tuas leis. Que possamos estar com nossos corações e mentes receptivos, atentos e que sirva como um alento a cada um de nós, encarnados e desencarnados. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede, é que te pedimos humildemente a permissão para dar por iniciado o nosso estudo do dia de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, mais um encontro nosso no Evangelho de Jesus, através da nossa casa Fake, através da Fake Online, um canal criado com a intenção de darmos uma pequena contribuição na divulgação dos ensinos de Jesus, que são tão belos, tão maravilhosos, que preenchem e que respondem às nossas dúvidas, os nossos medos, às nossas incertezas, trazem o esclarecimento necessário para a nossa evolução. O tema de hoje que iremos ver, ele está no item 9, que tem o título Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, que está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Esse item retrata algumas reflexões importantes trazidas pelas instruções dos Espíritos. É muito extensa, lerei alguns pontos para trabalharmos, e aí teremos uma melhor compreensão do tema. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Ele destaca essa questão e é muito interessante. O Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos permanecem cheios de ódios violentos e insaciados desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, tais espíritos observam os que quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais, a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, os bens, a honra, a família e tantas outras coisas. Mas predomina a boa resolução, oram a Deus e imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no mesmo momento que seja mais difícil da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de se formar. O incessante contato com os seres a quem odiou constitui prova terrível sobre a qual não raro sucumbem se não têm ainda bastante forte a vontade. É como se explicam esses ódios
essas repulsas instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprires. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizeis com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e fazer o bem. Acolhei, portanto, os irmãos, auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Isso está ditado por Santo Agostinho, Paris, 1862. É muito lindo e importante esse ensinamento para que possamos acolher, entender que muitas vezes ferimos e maltratamos e às vezes recebemos esses que no passado nos foram tão problemáticos com filhos, filhas, mãe, pai, irmãos e tantas outras questões. Lembrando também que na Gênesis, capítulo 1, itens 34 e 35, se vê que há um destacar da pluralidade das existências, mostrando que as reencarnações são solidárias entre os espíritos, contrariando a tese de que a criação da alma se dá no instante do nascimento, logo, uns estranhos aos outros, e que os laços de família são, na verdade, puramente carnais, e que pela morte é dada só a única ligação entre esses e que se cessa por aí. Mas, pela compreensão da reencarnação, percebemos o quanto os espíritos são solidários no passado e no futuro. Trabalhos que darão no presente para a sua composição, pois as relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual como no mundo no corporal. O Espiritismo é considerado o consolador prometido, ou seja, por trazer esclarecimentos de diversas leis, como a reencarnação, a comunicação entre os dois mundos, causa e efeito, a lei do amor, a lei do trabalho e tantas outras leis importantes. O Espiritismo oferece o conjunto de leis que regem um princípio espiritual, principalmente sobre os laços de família. E é bom lembrar Emmanuel, que ele diz o seguinte: a família é o centro essencial dos nossos reflexos, ou seja, somos todos reflexos uns dos outros. E há solidariedade entre os espíritos em família. Como espíritos imortais, estamos há dezenas de encarnações juntos, não tenho dúvida disso. Estamos vivendo um problema de família hoje que é fruto de uma das nossas encarnações no passado, fruto de escolhas, ações ou falta de amor entre nós, trazendo mais uma vez para essa encarnação, para trabalharem juntos, o desamor diante das escolhas equivocadas que cada um de nós praticou algum tempo, em algum momento, e que causou, digamos assim, uma certa ferida e que ela precisa ser tratada. Daí vemos algumas dores ou sofrimentos em famílias que muitas vezes dizemos: coitados, parece que não há escolha, mas pelo contrário, foram as escolhas que os conduziram para essa situação, para esse reencontro. Se fala em alguns espíritos que precisam reencarnar pela forma compulsória, mas se bem observarmos um pouco,
a maioria de nós reencarna na forma compulsória, precisando passar por aquela situação. Ou seja, quem gostaria de passar pela dor do abandono, da traição, da doença, da falta de dinheiro, da vingança, de tantos outros? Pois na nossa programação reencarnatória, tomamos conhecimento que iremos passar por essas expiações e provas para superarmos e não repetirmos aquela decisão tomada errada. E nessa situação, gera a lei familiar. A lei chamada, digamos assim, da cooperação entre esses espíritos. E é bom também lembrar de um livro chamado SOS Família, ditado por Joana de Ângeles, psicografado por Chico Xavier, que ela diz maravilhosamente o seguinte: vida em família é uma reunião daqueles que se reúnem por compromissos anteriores, ou seja, aqueles que se amam e aqueles que não se amam e possuem dívidas para quitar. Olha a essência do reencontro de espíritos. E ela ainda diz que é um laboratório de experiências curadoras, onde a felicidade e a dor se alteram, programando a paz futura. Elas se alteram, mas se alternam também, demonstrando que, ora, eu vou estar na condição de estar sofrendo porque eu ainda não entendi, e ora, também poderia estar na condição de ajudar aquele a compreender. Há momentos de alegrias e de dor na família, que estão no planejamento, que precisam ser vivenciados, precisamos passar por isso. E é interessante que Divaldo conta uma história de relacionamento entre a irmã dele e o pai. A dificuldade entre eles era muito grande. E depois ele fala também, inclusive, desse relacionamento dele para com ela. Ele destaca que, na ocasião, a irmã dele tinha um sentimento tão ruim, tão pesado em relação ao pai, que era uma vibração assim, que ele conta que ele estava por chegar em casa, a uma distância, e ela já dizia: Divaldo, o seu pai está chegando. Ele dizia: não, o nosso pai. E ela dizia: não, ele não é meu pai. Eu não gosto dele. Eu não sinto nada por ele. E isso marcou muito a vida de Divaldo, vendo aquela situação de uma guerra que aonde o pai estava, ela não estava. Ela ficava em locais diferentes, em salas, em ambientes diferentes, e nunca se dirigiu ao pai como pai. E aí, em certa ocasião, ao passar dos anos, o pai começou a ter uma doença e Divaldo foi informado pelos amigos espirituais que havia uma situação de resgate entre ele, o pai e a irmã, né, a filha, de algumas reencarnações passadas que era muito forte e que eles tinham, nesse momento, a oportunidade de resgatar. E que Divaldo teria que tentar ajustar isso daí, fazer de forma que fosse quebrado isso daí, porque, caso contrário, o reencontro deles se daria por muitos e muitos anos à frente. E recompor aquela cena, aquela situação, não seria tão simples. Então, Divaldo toma a iniciativa de conversar com o pai, conversou com a filha, com a irmã, no caso, né, explicando a situação, para que ela pudesse entender e diminuísse aquele ódio, né, que ela pudesse realmente exercer um papel diferente, que havia necessidade. No início ela não concordou, mas depois, diante de tanta insistência, de uma argumentação de Divaldo, ela concordou, mas pediu para que ele a acompanhasse para ficar no mesmo ambiente com o pai, porque ela não queria ficar sozinha com ele, não se sentia bem. E Divaldo falou que não. Ele poderia até entrar no quarto com ela, mas era importante que ela sozinha com o pai se entendessem. E ela acabou concordando, né? Ela tinha um temperamento muito forte, muito marcante, até talvez questões desequilíbrios espirituais, né? Mas foi. E diz ele que ela conseguiu conversar com o pai, chamou até de pai, conseguiram harmonizar aquela situação toda. Logicamente que o tempo foi curto para que houvesse um desenvolvimento melhor desse relacionamento, mas só o fato daqueles minutos, daquelas horas estarem juntos, de
quebrar aquele sentimento de ódio de muitos anos, de muitas encarnações, foi o bastante para os libertar, para liberar uma situação que era necessária. E assim acontece, ele desencarna. Mas a irmã ainda continua muito reticente a essa situação toda, né? Tinha um temperamento pesado, forte, e Divaldo Franco sempre a convidou para praticar o Evangelho no lar. Mas ela nunca aceitou, nunca quis. Ela se trancava no quarto, saía, e aí, quando ela se trancava no quarto, Divaldo foi e providenciou que fosse escangalhado, digamos assim, a fechadura para ela não quebrar, para ela não entrar no quarto e se trancar, para que ela pudesse ouvir, né, aqueles minutos, toda a estrutura do Evangelho no lar. Aí ela começou a querer botar, não satisfeita, a botar o rádio em volume elevado, para não escutar. Divaldo também providenciou que fosse, digamos assim, escangalhado o rádio, para que não houvesse a interferência. E aquela luta, ela não aceitava o Evangelho no lar, ela não se encontrava como espírita, não entendia, né? E um belo dia, ela vira para o Divaldo e diz: Divaldo, com certa resistência, Divaldo, você dá passe em todo mundo, mas não dá em mim. E Divaldo virou para ela e falou assim: só não te dei ainda porque você não me pediu. E se você quiser, eu posso dar o passe a você. Ah, então tá bom, então me dê um passe. Mas olha só, vamos fazer o seguinte, antes de te dar o passe, eu te convido a fazer uma leitura, ao acaso, desse livro, que era o Evangelho segundo o Espiritismo. E ela pegou, abriu ao acaso. Mas não foi bem ao acaso. Abriu justamente nessa passagem que nós estamos tentando estudar, da leitura que eu fiz, ainda que resumida, porque o texto ele é longo. E aí ela começou com um tom de voz. Na medida que ela foi fazendo a leitura, ela foi percebendo a responsabilidade, o comprometimento, a situação. No final, ela passou a entender. E depois de algum tempo, ela começou a participar com Divaldo do Evangelho no lar. Vejam o quanto o trabalho que Divaldo Franco verdadeiramente fez foi desenvolver o amor. E aí, nessa leitura que nós vimos aqui, há um destaque muito grande que a responsabilidade, uma das grandes responsabilidades dos pais, é conduzir aquele espírito, aquele filho, para o encontro a Deus. Olha o detalhe, olha a importância que nós temos de responsabilidade como os pais. E se olharmos bem, né, todo esse processo reencarnatório, nós vamos perceber que nós fomos criados individuais por Deus. Nós somos uma essência divina. Ele nos criou simples e ignorantes, mas com conhecimento. Um conhecimento, na verdade, para entendermos que essa ignorância é a falta de conhecimento. Mas temos inteligência para sabermos observar o certo e errado e, principalmente, para amarmos. Mas passamos a viver em coletividade depois de um determinado tempo. E uns passaram a adotar condutas equivocadas, criando comprometimentos nessa coletividade. Então, Deus observou que essa coletividade deveria ter uma atenção e uma forma de reencontro para aquele grupo, para se desfazer aquela situação vivenciada por eles. E deu o nome Laço de Família. A família é uma grande questão, resgate que Deus nos concedeu para que possamos trabalhar juntos as oportunidades de reparação, utilizando o amor pela proximidade existente. Pois é mais fácil o exercício diante da proximidade do que aquele que está, de certa forma, longe. Certamente não conseguiria. Percebamos, aquela situação que muitas vezes na família, aquele encontro, ele traz grandes necessidades e grandes vitórias para todo mundo. Daqueles que consagramos como pais, irmãos, filhos, avós, netos, são criados em função dos conflitos existenciais ou por um afeto muito grande entre eles. Então, teremos alguns tipos de agrupamento familiar em razão
desses vínculos. E é interessante a gente saber. Por exemplo, nós temos o vínculo do amor, do afeto, do relacionamento felizes que trazemos de outras reencarnações existentes há muito tempo. É um amor profundo, de pura compreensão, de ajuda, de comprometimento, com a felicidade do outro. Aqueles momentos de alegria, até em um telefonema, que um irmão liga para o outro, que um liga para o outro. A vontade de estarem sempre reunidos, compartilhando momentos agradáveis, onde vemos que uma mãe fica feliz de ter o filho comendo a sua comida que ela fez e só come depois que todos se alimentam. Ou aquele filho que adora aquele arroz, feijão, salada, o ovo frito que a mamãe faz, ele sai da casa dele, anda 20, 30 quilômetros para comer aquela comida simples, mas feita com muito amor. Quantos de nós não tem lembranças disso? De uma ação, de um carinho, de uma forma tão maravilhosa, simples, que os nossos pais, as nossas mães principalmente, fizeram. Mas nós temos que lembrar também que nesse processo reencarnatório nós temos um outro tipo de laço, que é o laço do desafeto, do desamor, do ódio, de mágoas criadas em algum momento entre eles e que nascem na mesma família para trabalharem aqueles sentimentos que ainda causam muita dor. Onde se escuta, eu não gosto, ou eu tenho ódio daquele irmão, daquele pai, mas ama a mãe. Lembra do caso da irmã de Divaldo? É mais ou menos isso. Esse reencontro de ódio entre as pessoas. E a pessoa nutre o ódio, a raiva pela outra, e muitas vezes não há nada que o faça perdoar, pois traz consigo uma mágoa pesada do passado. E ainda pior, faz essa manutenção constante do ódio, se vinculando, só vive pensando sobre aquela pessoa, eu não vou perdoar, eu não quero perdoar. Da mesma forma que o amor vinculou, o ódio também e a vingança também se vinculam. E quando voltam à morada do Pai, percebem o erro que cometeram em terem mantido tais sentimentos e se questionam: por que eu não perdoei? É interessante, né? Esse processo de arrependimento. E pede, na verdade, para regressar na mesma família. Mas não é assim tão simples. Aquela composição daqueles envolvidos em uma rápida reencarnação não é tão simples. É interessante que nesse momento em que estamos na erraticidade, nos preparamos para reencarnar e vencermos esses sentimentos. E acabo afirmando, eu aprendi e vou fazer diferente quando regressar. E aí, eu sou colocado com esse espírito que foi meu sócio e que me prejudicou ou que me causou muita dor em uma família pobre, onde iremos dividir a cama, as roupas e tantas outras coisas, onde aquele sentimento de raiva poderá ser despertado pelo sentimento do egoísmo para não dividir com aquele que me prejudicou. Ou seja, somos colocados no melhor desafio para ver se realmente iremos vencer. É muito interessante todo esse processo reencarnatório, o que ele tem por detrás, a gente às vezes não percebe. Isso quando não teremos que, pelo reencontro necessário, teremos que chamar de pai ou de filho. Olha a situação, aquele sentimento de não aceitar chamar o pai ou chamar filho. Para quê? Para exercitarmos em nós esse sentimento e quebrar o desamor, que muitas vezes será pelo sacrifício. Muitas vezes, esse amor paternal, maternal, ele é tão grande que há um sacrifício, como nós vemos na nossa família, o sacrifício para fazer, levar, conquistar coisas de alegria, de felicidade, o sofrimento, né, daqueles pais quando não conseguem atender uma necessidade do filho, e aí vai por diante determinadas dores e sofrimento. Mas há um outro, terceiro, vamos dizer assim, laço, é pela natureza das provas. Ou seja,
o espírito não tem nada a ver com aquela família, mas precisa viver em uma família para levar a ajuda a unir aqueles espíritos através do exemplo, através da paz que traz, para a harmonia entre eles e quebrarem o desamor de muitas reencarnações. Ele aprende muito com isso. Ou mesmo, aquele espírito que só tem a ver com um, entre todos os irmãos. A exemplo, 6 irmãos, 5 irmãos, ele reencarna naquela família que tem algo a fazer com um daqueles outros 3, que os outros 3 não têm nada a ver com eles, com o processo reencarnatório, mas que também precisa trabalhar o amor com aqueles que irão o ajudar a desfazer o ódio que guarda ainda, que pelo olhar desses outros 3 irmãos, digamos assim, poderá mostrar que esse que ele tem ódio já se transformou, já se modificou e que ele precisa entender. E aí, mais uma vez, o amor superando todo esse processo reencarnatório. Por isso, vemos alguns conflitos familiares e a doutrina espírita traz esse esclarecimento para ajudar na nossa evolução e muitas vezes a libertar-nos de sentimentos comprometedores, como o ódio, a raiva, a vingança e outros. Porque o texto diz que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Mostra que a ingratidão dos filhos é repudiada, visto a forma como muitos fazem com aqueles que, independentemente de qualquer coisa, eles os trouxeram a essa existência, mesmo que sejam pais difíceis ou problemáticos, que não justifica, na verdade, certas atitudes desse filho para com aquele pai. A exemplo, poderíamos citar o abandono dentro da própria casa, em um quarto que sequer recebe o mínimo de atenção, de alimento, e fica lá, abandonado, sem um banho, um remédio. Quantos vivenciam essa situação? Há o outro, que é o maltrato, né? Que se completa, além da falta de banho, alimento, remédio, muitas vezes batendo, agredindo. Isso realmente, infelizmente, acontece. Temos uma seara de situações de muita tristeza. Além do que, aqueles filhos que abandonam seus pais em um asilo e esquecem ele lá, só pagam a conta. É como estão fazendo a obrigação mínima de deixarem o local, mas sem qualquer atenção. Há um peso muito grande nessa irresponsabilidade. Poderíamos falar também sobre uma questão, a grosseria. Ou seja, não obedece, é irônico, debocha. É uma conduta diferente a que recebeu da dos pais. E aí tem uma outra que poderíamos destacar também. Há ainda os filhos que envergonham seus pais, com atitudes, sentimentos estranhos, que não foram ensinados pelos seus pais, mas que causam dor e sofrimento em outras pessoas, aos seus pais. Como ver isso daí? Todo esse processo é doloroso para um pai e para uma mãe. E aí, os pais se questionam, não foi isso que ensinei aos meus filhos? Em verdade, aquele ou aquela, filho ou filha, estão se comprometendo para as próximas reencarnações, ou mesmo nessa encarnação. Pois são exemplos aos seus filhos de tais comportamentos que no futuro poderão receber a mesma ação ou conduta de seus filhos, dado o exemplo que causaram a imagem para os seus filhos, mostrando que tinha mais importância o trabalho, a vida de passeios, de convívios sociais, deixando os pais de uma idade já avançada à sorte. E aí eles percebem que é uma atitude que foi feita e que eles poderão repetir.
E aí, o comprometimento, a dor. É importante também nós destacarmos e entendermos que essa ingratidão filial já é um destaque bem antes de Jesus. Há mais de 3.200 anos antes de Jesus, havia esse mandamento de honrar pai e mãe. E Jesus resgata e chama a atenção para a importância dessa mensagem. Observemos que dos 10 mandamentos, o único que tem promessa é o mandamento do honrai pai e mãe. Quando diz, honrai teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias que o Senhor, vosso Pai, vos dará. E a gente poderia falar muitas coisas sobre essa questão. Honrar não é amar, mas respeitar e não deixar que passem por esses momentos de humilhação, no momento que mais precisam de ajuda e atenção, mesmo que tenham agido de forma errada. É lógico, vai dizer, não é simples, dá trabalho. Mas vai dar trabalho quando nós temos já uma incompreensão às leis de Deus. Mas quando nós temos a compreensão, quando nós buscamos entender esse processo, se torna muito mais esclarecedor. Portanto, no processo reencarnatório, conclui-se que, com aqueles que amo, vou fazer o quê? Vou dar muito mais amor. Ainda que já haja um convívio fraterno muito bacana entre todos, mas eu tenho que fazer essa manutenção de amor para que ele se perpetue, avance. Mas temos aquela situação, para aqueles que ainda não amo, que está ali no seio familiar, que eu vejo que eu tenho alguma coisa, uma distância daquele irmão, daquela pessoa, seja meu pai, minha mãe, alguém que está no seio familiar, o que eu preciso fazer? Dar também amor. Sim, dar amor para que esse desamor ou essa falta de amor não se transforme realmente em um desafeto. E eu possa transformar esse pequeno sentimento de distanciamento em um sentimento mais próximo de amor. Para aqueles que as almas estranhas, que não sei se vou ter afeto ou desafeto, concluo o quê? De qualquer forma, devo amar. Essa é a grande questão. Então, nós temos que lembrar os ensinos de Jesus. Quando nos recomenda o quê? Que devemos o quê? Amar uns aos outros. Ele diz, ama ao teu próximo como a si mesmo. Olha a questão linda e maravilhosa. Que muitas vezes deixamos de dar atenção ao crescimento, ainda que esse crescimento de amor, ainda que nós estejamos voltados a dar a educação, que é certo, de darmos o atendimento à saúde deles, que é certo, a darmos um caminho, é certo, mas falta-nos o quê? O caminho de levá-los ao encontro de Deus. E é pela infância que se constrói isso. Não é deixar com que ele chegue a uma idade que nós não possamos mais administrar. Por isso que os amigos espirituais nos recomendam que até os 7 anos nós temos como administrar isso de uma forma tranquila, mostrando, aconselhando, apresentando ele a Deus. Para que evite aquele momento que entre 12, 13, 14 anos, infelizmente hoje, nós temos a convivência com alguns filhos que muitos pais dizem que aquele filho ele está indisciplinado, ele está rebelde, ele está se rebelando. Que na verdade ele não está se rebelando, ele está se revelando. Revelando o espírito velho que traz de outras encarnações alguns procedimentos inadequados. E enquanto jovem, enquanto criança, o nosso papel é extremamente importante para consolidar conceitos, extrair determinadas ações, atitudes que poderão trazer consequências danosas. Aqueles pais que deram toda a atenção, que deram ensinamento e que fizeram o melhor, levando inclusive a conhecerem Deus, mas mesmo assim seus filhos cometem equívocos, digamos na fase adulta, eles não serão responsabilizados. Por quê? Porque aí já é um papel
daquele que assumiu a sua responsabilidade. E aí ele terá as consequências necessárias. O sofrimento existirá para os pais? Sim, porque nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o seu filho sofrer. Mas há uma necessidade daquele filho, com o tempo, vivenciar experiências para ter que aprender a se melhorar. Daí, então, entendemos que a questão de honrar pai e mãe, conforme é o título, honrai vosso pai e vossa mãe, é para que nós tenhamos a consciência, a necessidade de estarmos atentos aos nossos procedimentos com os nossos pais, os procedimentos que nós estamos dando de exemplo para os nossos filhos, para que amanhã nós tenhamos o amparo necessário, porque todos nós, com certeza, chegaremos a uma idade que já faltará forças, e é nesse momento que aquele filho, aquela filha poderá nos honrar, não só em função de termos trazido eles a essa existência, mas pelo conceito de amor, pelo conceito de reparação, não de uma forma de dar de volta aquilo que recebeu. Pura e simplesmente não. Porque se não for de dentro do seu coração, não fará grande sucesso. Então é importante que nós venhamos a entender a importância do cuidado, a importância e a necessidade das reencarnações. Nós estamos nos reencontrando por várias questões, principalmente para quebrar o desamor, o desafeto e gerarmos o amor, gerarmos essa união, crescermos e aí multiplicarmos, porque vai chegar um momento da reencarnação que nós não precisaremos mais reencarnar naquele grupo familiar, porque nós já aprendemos, já temos condições de formar novas famílias, ajudar novas famílias, novos espíritos. Então, que possamos praticar, através do nosso conhecimento, através do nosso estudo, a todo o projeto que Deus criou, a todo o projeto que Kardec nos traz em seu Pentateuco, e outros livros que ele também, e tantas literaturas espíritas fantásticas que nós vamos ter. Eu confesso que eu li alguns livros de Divaldo Franco, né? Constelação Familiar, Reencontro, tantos. Tem um que eu gosto muito de Leon Denis, Evangelizando Espíritos. Ele é fantástico, ele mostra a evangelização nesse sentido de espíritos em suas fases. Bebê, criança, jovem, adulto, idoso, todo um processo. Que possamos aprender com muito amor, como Jesus nos colocou. Ama teu próximo como a si mesmo. Estamos chegando ao final e eu gostaria de finalizar falando, agradecendo a todas as pessoas que têm nos ajudado com as suas doações, comprando nossos produtos na cantina, na livraria, no bazar. Essa forma de vocês nos ajudar, nos ajudam muito. Por quê? Porque somos uma instituição sem fins lucrativos. Vivemos de doações para pagarmos os altos custos de manutenção dessa casa, como água, luz, empregados, encargos sociais e tantos outros. Precisamos da ajuda de vocês para que nós possamos ajudar. Vejam o nosso site, que é www.fake.org.br. Todas as nossas atividades, todas as formas que vocês podem nos ajudar, tudo aquilo que nós pedimos a vocês. Portanto, ajude-nos. Ajude-nos a ajudar ao próximo. Ao longo desses anos todos, temos certeza que você que está nos ouvindo foi ajudado. Então nos ajude, por favor, a continuarmos esse nosso trabalho de muito amor, de esclarecimento, trazendo essa forma simples, mas objetiva, para que nós possamos ter um caminho melhor. E agora, convido a todos também, mais uma vez, para fazermos a nossa prece de encerramento, onde peço que sentem ou aonde estiverem, relaxem, fechem os seus olhos, respirem profundamente, elevando seu pensamento a Deus, a uma imagem de Jesus que possa confortá-los,
que possam trazer uma paz. Para essa prece da qual eu sou um humilde porta-voz. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos da espiritualidade, por mais essa oportunidade que nos concedeu desse encontro, desses minutos, fazendo um breve estudo às tuas leis, tentando interpretar de uma forma esses ensinamentos. Que possamos, Senhor, com toda essa mensagem, ter trazido a resposta, o alento, o esclarecimento a tantos e tantos irmãos, encarnados e desencarnados. Pedimos ainda, Senhor, que todas essas energias de amor possam ser direcionados a tantos e tantos irmãos que se encontram em asilos, orfanatos, presídios, debaixo de ponte, hospitais, aqueles que sofrem o medo, a perseguição, a fome, aqueles que ainda estão envoltos a tantos sentimentos ruins, as drogas, a vícios pesados, que possam se libertar. Que possamos, Senhor, também acolher aqueles que desencarnaram, que esses irmãos possam ter sido levados, conduzidos para um pronto-socorro espiritual, um hospital, e tenham paz, a compreensão. Aqueles que aqui ficaram com o sentimento de perda, de distanciamento, que possam entender os teus desígnios, que possam ser confortados. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede, é que te pedimos humildemente a permissão para dar por encerrado o nosso estudo do dia de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Meus irmãos, obrigado por mais essa vez estarmos juntos, compartilhando esses estudos, que vocês possam ter compreendido a mensagem do Evangelho. Fiquem com Deus, um beijo nos seus corações e até um próximo encontro. E muita paz. E obrigado.